Você já se perguntou por que o joelho acumula líquido dentro dele? Na verdade, não é só o joelho que pode acumular líquido e não existe uma única causa, mas pelo menos 5. Eu sou o Dr. Oliver, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e artroscopia, e nesse vídeo eu vou explicar as 5 principais causas de líquido no joelho, e uma delas eu faço questão de chamar mais atenção porque ela pode sim matar ou deixar sequelas permanentes se o tratamento não for rápido. Por isso, também vou explicar o que fazer se você tiver com líquido no joelho e outras articulações. Então vamos lá? Bom, gente, antes de falar das causas de água no joelho e outras articulações, eu primeiro preciso diferenciar e explicar algumas coisas básicas, que aí fica mais fácil de entender as doenças. O joelho, ele pode aumentar de volume e de tamanho por 4 principais motivos. O primeiro deles é o edema de partes moles. Nesse caso, o líquido ele não está dentro do joelho, mas sim como um inchaço nos tecidos moles ao redor do joelho. Parecido quando você fica com muito tempo em pé e os pés e tornozelos eles ficam muito inchados. Ou também quando a gente torce o tornozelo e ele fica mais inchado. O joelho também ele pode aumentar de volume porque os ossos e tecidos aumentam de volume, como no caso da artrose ou de algum tumor perto do joelho. Nesses casos, até pode acontecer de ter derrame, principalmente no caso da artrose, mas às vezes não tem. Nos 2 últimos fatores para o joelho aumentar de tamanho, existe o acúmulo de líquido na bursa, que fica fora da articulação do joelho, que a gente chama de bursite, ou também dentro do próprio joelho, que a gente chama de derrame articular. Aqui vai uma imagem das bursas do joelho e da segunda imagem da articulação do joelho propriamente dita. Quando a gente tem uma bursite, o inchaço ele fica mais localizado onde tem uma bursa. Já no derrame articular, o joelho pode ficar mais inchado como um todo. Pronto, agora vamos entender o que é a água que forma no joelho. Quais são os tipos de líquido que podem acumular dentro dele? Existem 3 principais tipos de líquido. O primeiro deles, e o mais comum, é o próprio líquido sinovial, que já existe no joelho, e às vezes ele pode aumentar de quantidade. Esse líquido ele tem um aspecto transparente claro, um pouco amarelado. O segundo mais comum é o sangue, que a gente chama de hemartrose. O terceiro tipo de líquido que a gente pode encontrar dentro da articulação é o pus. O pus é aquela secreção amarela opaca, tipo quando a gente espreme uma espinha ou um abscesso na pele. Esses líquidos eles podem se misturar, mudando um pouco de aspecto, e podem ter grumos, que são partes mais sólidas boiando dentro deles. Aqui uma imagem de cada punção, só para vocês entenderem a diferença. Da esquerda para a direita, a primeira seringa tem sangue da hemartrose. A segunda tem sangue com grumos, que são essas pelotas amareladas, e geralmente esses grumos eles sugerem infecção. A terceira seringa é o líquido sinovial, com uma aparência cerosa. Geralmente esse tipo de líquido não é infeccioso, mas ele pode ser inflamatório. A quarta seringa é um líquido ceroso com grumo e também sugere infecção. Já a quinta seringa é o pus puro da pioartrite, ou seja, infecção na articulação. Esses são os principais tipos de líquido que formam no joelho e todas as articulações do corpo. Mas quais são essas causas? É o que eu vou começar a explicar agora. Antes de falar especificamente sobre as 5 principais causas de líquido dentro do joelho, eu vou explicar por que aumenta a produção do líquido sinovial. Sangue e pus a gente até consegue entender mais fácil. O pus acontece por alguma infecção e o sangue por causa de algum trauma com lesão de algum vaso que sangra para dentro do joelho. Mas e o líquido sinovial? Por que o joelho acaba produzindo mais do que o normal? Isso geralmente acontece por 2 principais motivos. O primeiro deles é uma resposta do corpo em tentar melhorar a lubrificação da articulação, diminuindo o atrito. O segundo principal motivo é uma inflamação dentro da articulação, e assim acaba produzindo mais líquido, assim como quando a gente tem uma pancada e que aparece o edema, que eu expliquei lá no começo, só que ao invés de acumular o líquido nos tecidos moles, acumula dentro da articulação. Eu imagino que agora você deve estar se perguntando: caramba, doutor, mas o que faz esse líquido formar no joelho? Bom, eu vou explicar agora essas causas e no final eu explico o que fazer se você tiver com líquido no joelho. Será que precisa drenar? Será que precisa operar? Ou será que precisa tomar algum tipo de remédio? A primeira causa que eu acho importante explicar é relacionada aos traumas. Geralmente, quando a gente tem algum trauma no joelho, a lesão ela costuma romper vasos sanguíneos e ter um sangramento
sangramento dentro da articulação, dando derrame articular, chamado de hemartrose. As principais causas de hemartrose são lesões de ligamentos, luxações e fraturas na patela, fêmur e tíbia. Lesões de menisco, elas também podem levar a hemartrose, mas elas são menos comuns. Às vezes pode acontecer de ter um aumento do líquido articular após algum trauma e não ter tanto sangramento, mas sim um aumento do líquido sinovial pelo mecanismo de inflamatório local e da tentativa de melhorar a lubrificação, como eu expliquei lá atrás. O sangue ele costuma irritar um pouco a articulação, aumentando também a produção do líquido sinovial. Então isso pode aumentar ainda mais o volume do joelho. A segunda causa de produção de líquido no joelho pode estar relacionada às lesões de cartilagem e dos meniscos. Essas lesões elas podem acontecer por algum trauma ou também por uma lesão crônica degenerativa, ou seja, pelo desgaste. Nesses casos, como a cartilagem e o menisco não são muito vascularizados, ou seja, tem poucos ou nenhum vaso sanguíneo dependendo da região, o aumento de líquido é pelo aumento do líquido da produção de líquido sinovial. Isso pode acontecer muitas vezes simplesmente por mais esforço do que o costume no joelho. Nesses casos, a pessoa não costuma ter bloqueio da articulação, ou seja, ela não fica travada, mas ela pode sim ter algum grau de limitação e desconforto. Quando a articulação trava nesses casos, sugere-se que tem alguma coisa deslocada travando o movimento, como um flap ou fragmento meniscal ou um corpo livre de cartilagem solto, dando um efeito de trava de porta entre os dois ossos, igual aqueles calços que a gente usa para segurar a porta. A terceira causa de água no joelho é um pouco diferente, porque não é bem um problema ortopédico, mas sim reumático. Doenças reumáticas como a febre reumática, artrite reumatoide, gota, lúpus, entre várias outras, elas podem aumentar o líquido sinovial articular pela inflamação sistêmica, ou seja, pelo organismo. Nesses casos pode ser uma monoartrite, ou seja, quando pega só uma articulação, ou uma poliartrite, quando afeta mais de uma articulação. É interessante notar que de todas as causas de derrame articular, essa é a mais provável de dar em mais de uma articulação ao mesmo tempo, porque o problema ele está na verdade pelo corpo. Algumas doenças infecciosas elas podem dar esse tipo de problema com inflamação, sem dar infecção na própria articulação. Um exemplo é a febre reumática e a sinovite transitória, que são mais comuns em crianças. Isso acaba acontecendo porque os anticorpos produzidos para combater os micro-organismos, eles podem inflamar e atacar a própria articulação da pessoa. Aliás, a gente precisa ficar muito atento para saber diferenciar bem da pioartrite, que é a quarta causa de líquido no joelho que eu vou falar. É muito importante saber diferenciar porque a pioartrite, ela pode dar sequelas permanentes na articulação e até matar se não for tratada da forma correta. Bom, mas o que é a pioartrite e por que ela pode ser tão perigosa? A pioartrite é a infecção com pus dentro do joelho. É muito grave porque a infecção ela pode levar à sepse. Além disso, mesmo que ela não evolua para a sepse, as bactérias mais comuns da pioartrite, elas levam a um desgaste de toda a cartilagem de forma rápida. Ela pode acontecer por várias causas. A mais comum é uma disseminação da bactéria pela corrente sanguínea, que é mais comum em crianças pequenas e adultos com uma imunidade prejudicada, como diabetes, desnutrição, o idoso, uso crônico de corticoide, transplantados e etc. Uma outra causa é uma inoculação direta da bactéria por alguma punção, cirurgia ou outro procedimento no local. Por isso, a gente evita de ficar puncionando o joelho à toa. Na pioartrite, o joelho fica com líquido dentro e muita dor para movimentar. E geralmente a pessoa não consegue apoiar na perna e pode ter mal-estar, febre, perda de apetite e outros sintomas sistêmicos comuns das infecções. Quando a gente punciona, costuma sair pus amarelo esverdeado, opaco e leitoso, com grumo e sangue às vezes. Antes de continuar com a quinta causa de derrame articular, que inclusive é a mais comum que a gente atende na ortopedia, eu gostaria de perguntar se tudo tá ficando claro. Se você estiver gostando ou quiser fazer alguma observação, deixa aqui embaixo nos comentários ou deixa pelo menos uma curtida, que isso conta muito pra gente aqui no YouTube. Tudo bem? Bom, então continuando, a quinta causa de líquido no joelho é a artrose. A artrose é a principal causa de derrame articular. É bem comum porque na artrose acontece uma somatória dos problemas que eu expliquei no começo. A artrose é uma doença que ela afeta a articulação de uma forma geral. Então pode ter lesão crônica de ligamentos, meniscos e principalmente da cartilagem. Além disso, costuma ter a sinovite,
que é a inflamação do tecido sinovial, que produz o próprio líquido articular. E como a artrose é uma doença crônica, não adianta ficar drenando com frequência. Para ser honesto, raramente eu punciono o joelho para tirar o líquido em alguém com artrose. Isso por 4 motivos. O primeiro deles é que o líquido ele pode diminuir sozinho. E em segundo lugar, é que mesmo puncionando, ele pode acumular de novo. O terceiro motivo é que o líquido ele ajuda a lubrificar um pouco a articulação. Então não tem tanto benefício em tirar. O quarto motivo é que puncionar o joelho ele tem o risco eventualmente de inocular uma bactéria e levar a pioartrite. Por isso eu evito. Eu punciono só se a pessoa tá com muita dor e muito derrame e eu tento colocar um pouco de medicamento para ver se diminui a formação de líquido depois. Existem outras causas de água no joelho, sim, mas geralmente é uma variação de alguma das coisas que eu falei aqui antes. Bom, e o que a gente deve fazer quando tiver água no joelho? Primeira coisa, é claro, é procurar um médico para avaliar a necessidade de punção ou exames complementares para diferenciar dessas causas que eu falei antes. A história e o exame físico são fundamentais para a gente supor se é uma coisa grave, que compensaria puncionar ou não. De imediato, eu acho que vale mais a pena a punção se a suspeita é de infecção, ou quando a gente quer aliviar um pouco quando tem muito líquido. Antes da punção, pode ser feito um raio-x para ver se tem alguma lesão óssea e um ultrassom para avaliar a característica do líquido e a região, como para diferenciar se é uma bursite ou realmente um derrame articular, e se é um líquido também mais espesso e com grumos ou não. Antes da punção, se a suspeita é de infecção ou inflamação, dá para melhorar a nossa investigação e diferenciar com exames de sangue, como o hemograma, o VHS e o PCR. Uma observação, esse PCR ele não tem nada a ver com PCR para Covid, gente. São exames totalmente diferentes. Além disso, alguns exames complementares que a gente pode pedir se estiver disponível é a tomografia e a ressonância magnética. Principalmente a ressonância é um exame excelente para avaliar a articulação, mas infelizmente é um exame caro que raramente está disponível na urgência. Se analisando todos esses exames, incluindo a história, exame físico, raio-x, ultrassom e exames laboratoriais, sugerir uma infecção ou ficar muito na dúvida, aí sim pode fazer a punção da articulação, se não, o tratamento ele segue clínico, com repouso, medicações, analgésicas e anti-inflamatórias, o gelo e terapias direcionadas para a suspeita diagnóstica das doenças e lesões que eu falei antes. Nesses casos, depois pode fazer a ressonância para ver se é o caso de uma lesão de menisco, cartilagem, ligamento, sinovite e etc. A artrose, geralmente a gente já consegue avaliar pelo raio-x. Como vocês viram, a avaliação correta é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequado. Por isso, na dúvida, procura um médico especialista, ou seja, um ortopedista. Agora, falando particularmente sobre cada uma dessas lesões que eu falei antes, vai uma aula separada para cada. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido para se inscrever para não perder os próximos vídeos. A seguir, eu deixo um vídeo bacana para você ver depois. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!